Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Memória Alvinegra, agora para falar sobre o dia polêmico que vivemos ontem. De um lado, John Textor, do outro lado, Leila Pereira. Cada um em um veículo diferente, mas eu vou falar aqui a minha opinião sobre alguns erros cometidos, alguns excessos e o caminho que cada um resolveu seguir. É só a minha opinião aqui, quero deixar bem claro. E eu acho que a minha opinião vai ser um pouco polêmica, porque vocês não estão esperando o que eu vou dizer, tá? Mas antes disso, eu vou pedir para você deixar o seu like, comentar aqui no vídeo, já também deixar a sua opinião sobre o que você achou do dia polêmico que vivemos ontem, o que você achou das indagações para o Textor, o que você achou das indagações para a Leila, o que você achou da resposta do Textor, o que você achou da resposta da Leila. Comenta tudo aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder as notificações aqui, principalmente das lives que a gente faz ou na quarta ou na quinta-feira, dependendo do dia que o Botafogo jogue, sempre um dia depois de uma partida do Botafogo, tá? Então, um dia depois, um dia antes, né? Se o Botafogo jogar na quinta, a live é quarta-feira. Se o Botafogo jogar na quarta, a live é quinta. Então é sempre um dia antes ou um dia depois de uma partida do Botafogo. Então faz esse favor aí, deixa o seu like, comenta e compartilha, tá bom? E repito, se inscreve no canal ativando o sininho. Roda a vinheta, porque nós vamos entrar nessa seara complicada. Vamos falar sobre John Textor e Leila Pereira. Bom, gente, começando esse assunto polêmico aqui, confesso que eu estou até um pouco receoso de falar sobre esse assunto. Não tem roteiro, é só a minha opinião. Então, de alguma forma, se eu falar alguma coisa que do nada a minha cabeça pensar, muda de lado ou você está errado, eu vou deixar bem claro para vocês que eu estou refazendo o pensamento. Bom, gente, o que eu vi ontem na sessão do plenário, na CPI da manipulação de jogos e apostas, esse é o nome correto, o que eu vi ontem foi, por muitas vezes, um nada vezes nada igual a nada, tá? Muitas perguntas subjetivas, muita perda de tempo. Até onde eu entendi, eram 10 minutos para você fazer uma pergunta, ou seja, em 10 minutos o cara falava um monte de coisa que não precisava ser dita e depois ele fazia a pergunta. Não me recordo agora quem era o senador que estava naquela sessão, mas ele até cobrou do Jorge Cajuru, que estava presidindo aquela CPI, aquela sessão ali, ele até cobra o Cajuru de não podemos ser um pouco mais objetivos, estamos perdendo muito tempo aqui, falando um monte de coisa e também perdendo muito tempo para dar uma resposta. Teve uma hora que ele cobrou isso e eu sou obrigado a dizer que eu tô com ele nessa. 10 minutos para você fazer uma pergunta é muito tempo. Num debate político na TV, tudo bem, estamos falando de TV tem tempo, né? A gente não pode, por exemplo, no caso da Globo, a gente não pode passar o tempo da Renata Lopretti. Fato, verdade seja dito, isso é fato, né? Mas num debate político, em qualquer emissora de TV, eu estou falando de Globo, de Band, CNN, que fizeram os seus debates nas últimas eleições, cara, era 1 minuto para você fazer a pergunta. Em 1 minuto, dá para você fazer as suas considerações e a sua pergunta. Simples assim. Da próxima vez, 10 minutos é muito tempo, senador. Senado, na boa. Leozão, apenas um cara que vota. De repente votou em algum senador que está aí. Tá? Mas, por favor, sejam mais sucintos. Sejam mais rápidos. 10 minutos para você fazer uma pergunta é muito tempo. Mas vimos ali, naquela sessão em que vimos, tá? Em que todos nós vimos no canal do YouTube,
eu acho que não tivemos muita... não tivemos nada que a gente pudesse dizer assim, pô, isso aqui foi bom, isso aqui foi o ponto alto da CPI. Não tivemos, tá? Aí depois a gente tem a entrega das provas. Confesso que a partir de certo ponto eu parei de assistir porque estava muito chato, né? Então, até certo ponto eu assisti, depois de certo ponto eu parei de assistir. E aí, eu me deparo com notícias em redes sociais, na internet mesmo, em sites. E aí, eu percebo, em muitos momentos, isso aqui é uma crítica ao Cajuru, mas uma crítica até leve, não é nada pesado. Mas eu só achei que em muitos momentos o Cajuru não foi um senador. Em muitos momentos o Cajuru foi um jornalista. Toda hora indagando. Não, porque Leila falou isso. Leila falou aquilo. Leila falou não sei o quê. Leila falou mais não sei o quê. Ao ponto de chegar e perguntar se o Textor aceitaria estar frente a frente com a Leila. Gente, aquilo era um trabalho político, investigativo. Não era um programa jornalístico em que você ouve um lado, depois ouve o outro e, se possível, você ouve os dois ao mesmo tempo. Então, é a única crítica que eu faço ao Cajuru ali. Naquele momento ali, naquele específico momento, ele foi mais jornalista do que senador. E naquele momento ali, eu, pelo menos, Leozão, esperava que ele fosse mais senador e menos jornalista. Que ele é, e respeito muito, é dos bons. Respeito demais, tá? O Cajuru. Mas, naquela hora ali, faltou ele ser mais senador e ele foi muito mais jornalista. Sem contar, para encerrar a parte do Senado, da CPI, sem contar a falta de decoro, né? Vamos falar a verdade aqui mais uma vez. Leozão, é apenas a opinião do Leozão, que de repente votou em algum dos senadores que estão ali. De repente eu votei, eu não me lembro, confesso agora. Mas de repente eu votei em um desses senadores que ali estão e eu vou fazer essa cobrança aqui como um votante. Você está ali, senador, também não me recordo o nome do senador, mas você está ali, senador, cumprindo expediente. Você está ali trabalhando. No seu trabalho, no meu trabalho, no nosso trabalho, existe uma coisa que não pode ser, que não pode acontecer. Falta de decoro. Cada hora é hora. Tem a hora de pergunta idiota, tem a hora de pergunta séria, tem a hora de brincar, tá? E no meio de uma CPI, no meio de uma investigação séria, em que o Textor também estava ali de forma séria, ele não estava brincando, você indagar o Textor. Compra 2 zagueiros porque Halter e Bastos estão fazendo o coração da gente sofrer. Falta de decoro. Falta de decoro. Quer fazer essa crítica ao Bastos e ao Halter? Faça a crítica depois da hora do expediente. Não na hora do expediente. Para todo o Brasil ver. O Brasil já estava achando, vou falar a verdade aqui, muitos estavam ali torcendo contra. Muitos estavam ali prontos para ridicularizar o Textor. Tá? Muitos estavam acompanhando, muitos estavam acompanhando, esperando para ridicularizar o Textor. E aí, você acaba dando arma para esse cara que vai querer ridicularizar? O que está mais viralizando sobre essa CPI, o que está mais viralizando é esta pergunta besta, tola, imbecil desse senador. Com todo respeito ao senador, não estou dizendo que o senador é um imbecil. Estou dizendo que a pergunta do senador foi imbecil. Faz essa pergunta depois que acabar a sessão. Faz essa pergunta depois que não estiver sendo televisionado. Faz essa pergunta depois do expediente, principalmente. Tá entendendo? São os únicos 2 deslizes que eu tenho para citar aqui. Cajuru sendo mais jornalista do que senador, e esse senador faltando com o decoro. Faltando com respeito às pessoas que votaram nele.
fazendo pergunta idiota fora de hora. E eu estou dizendo aqui a palavra idiota, mas eu vou passar aqui para o segundo lado da história. No segundo lado da história, temos a Leila Pereira. Já quero deixar bem claro aqui, tenho certeza que vai ter muita gente aqui me criticando e falando que eu estou errado em ter esse sentimento, mas eu vou falar a verdade para vocês aqui. Eu gosto da Leila. Eu não chamo a Leila de tia Leila, como muitos chamam, com desdém ou com sarcasmo. Não, eu chamo de tia Leila porque realmente assim, eu gosto dela, eu tenho um certo carinho por ela. Acho que ela tem os seus erros, principalmente de tentar pegar para si um protagonismo que não é dela, pelo contrário, o protagonismo é de todas. Ela é apenas uma pessoa, uma ferramenta que tem um microfone, que tem a opinião pública, que tem os jornalistas, a opinião pública, né, como arma, e aí ela dá a sua voz. Mas, Leila, por favor, tia Leila, eu falei que eu gosto de você. Tia Leila, por favor, seja menos. Tá? Seja menos. Você não é protagonista, para de puxar o protagonismo para si um pouco, tá entendendo? E siga fazendo o seu trabalho, porque o seu trabalho realmente é bom. E o seu trabalho sendo bom, você não precisa puxar protagonismo para si. O seu trabalho sendo bom já faz com que muita gente machista na opinião pública e na sociedade como um todo, seu trabalho já faz com que muita gente morda o cotovelo. Tá? Mas é isso, gente. Eu gosto da tia Leila. Acho que ela tem os seus excessos, mas eu continuo gostando da tia Leila. Me critiquem aqui nos comentários. Né? Mas vamos falar sobre... Se de um lado eu falei da falta de decoro, do outro eu vou falar do descompromisso com o jornalismo. Programa Roda Viva, e eu sou um garoto, estou voltando lá atrás, eu sou um garoto de 8 anos que sempre viu a minha mãe, a minha avó, os meus tios, sempre viu eles assistindo o Roda Viva. Roda Viva é um programa tradicionalíssimo. Se não me engano, passava na TVE, que foi dissolvida, né? Eu sou geração TVE, gente. TV educativa. Ela foi diluída, aí depois passou a ser a Rede Brasil, passou a ser a TV Brasil. TV Cultura, eu acho que chegou a ser TV Cultura um pouco, passou a ser TV Brasil. É um programa tradicionalíssimo, onde o que mais chamava a atenção de um garoto de 8 anos, que foi gostando dessa coisa de jornalismo, foi o seguinte: o Roda Viva era um programa que colocava você no meio, abaixo das pessoas, as pessoas acima de você, num círculo, numa roda viva, porque o entrevistado ficava girando o tempo inteiro, respondendo às perguntas dos jornalistas. Tá? E esse programa me encantava, porque era um programa que tirava da zona de conforto o seu entrevistado. Eu me lembro, muita gente vê aí como meme, mas pesquisem o Roda Viva com Orestes Quércia. Tá? Orestes Quércia, em vários momentos no Roda Viva, sendo tirado do conforto. Todo mundo deixando bem claro que ali eles estavam fazendo o trabalho deles. De indagar, de tirar realmente do conforto. Tá? Eu não sei em que momento da história do Roda Viva isso aconteceu. Mas ontem, o que eu vi do Roda Viva não foram jornalistas querendo tirar a Leila da zona de conforto. Eram jornalistas babando o ovo da tia Leila. E repito, tia Leila não precisa de ninguém babando o ovo dela. O trabalho da tia Leila fala por si. Acabou. Ninguém precisa babar o ovo. O que todo mundo precisa fazer é respeitar. Na minha opinião, mais uma vez, Leozão, eu não sou ninguém para ficar falando aqui, eu não sou a voz da razão. E nem quero ser. Mas eu me lembro, talvez eu esteja sendo mais romântico,
mas eu me lembro de uma época em que o Roda Viva tirava da zona de conforto o seu entrevistado. O que eu vi ontem no Roda Viva foram pessoas babando o ovo da tia Leila. E em muitos momentos, o que significava babar o ovo da tia Leila? Ridicularizar o Botafogo. E em alguns momentos, assim foi feito. Em alguns momentos, o Botafogo foi ridicularizado no Roda Viva. Não em vários momentos, foram poucos, tá? Mas em alguns momentos o Botafogo foi ridicularizado sim, e isso eu não gostei. Como botafoguense que sou, como pessoa que sonha o jornalismo de uma forma diferente. Parece que o Roda Viva foi feito para babar o ovo da tia Leila, para ver se tia Leila paga o churrasco, para ver se tia Leila paga o jantar. Me parece que foi isso. Qualquer um que venha falar isso, eu não vou tirar a razão, porque foi o que me pareceu. Toda hora, passando a mão na cabeça da tia Leila e ridicularizando o Botafogo. Passa a mão na cabeça da tia Leila, ridiculariza o Botafogo. Passa a mão na cabeça da tia Leila, ridiculariza o Botafogo. Baba o ovo da tia Leila e refuta o Botafogo. Em muitos momentos eu vi isso. E aí, minha mãe sempre falava uma coisa muito interessante e eu concordo até hoje. Você nota que uma pessoa perde a razão quando ela começa a xingar. Vou fazer o contraponto nessa última parte do vídeo. Desculpa, estou me alongando, mas vou fazer o contraponto da CPI no Senado com o Roda Viva com a tia Leila. Vamos lá. Gente, para mim foi o seguinte. Será que o jogo virou? Não sei. Não sei se o jogo virou. Vou até usar a metáfora do jogo passado. Do jogo passado entre Botafogo e Palmeiras. Se no campo o Palmeiras teve o seu 4-3, talvez o jogo tenha virado na situação do seguinte. Tia Leila, sempre que tinha a chance de falar do Textor, falava que ele era um fanfarrão, que ele tinha que ser banido do futebol, que ele estava louco. Enquanto estava nesse campo, estava engraçadinho. Campo que foi seguido pelo Jorge Cajuru. Há 2, 3 semanas atrás, acho que 2, 3, estou sendo muito intenso aqui. Não, 2 semanas, acho. Há 2 semanas atrás, o próprio Jorge Cajuru estava ridicularizando o John Textor. E falando, é um fanfarrão, tem que ser expulso do futebol brasileiro, tem que ser banido. Estava seguindo a mesma linha da tia Leila. Cara, e isso dá muita força para a tia Leila. Muita força. Porque é o Cajuru falando. Não é só o senador Cajuru. É o senador Cajuru, que é o jornalista Cajuru, que tem muita gente que escuta a opinião dele. Então, quando o Cajuru fala um negócio desse, ele meio que reverbera, meio não, ele totalmente reverbera o que a tia Leila vinha falando. Ou seja, tia Leila não estava sozinha. Ela tinha a política e a opinião pública do seu lado, porque todos começaram a seguir a mesma linha. Estou colocando todo mundo no balaio aqui, comentaristas de Globo, Sport TV, TNT, todo mundo, Jovem Pan, todo mundo está no mesmo balaio, todo mundo seguiu a mesma linha do Cajuru, com opiniões um tanto diferentes, mas todo mundo seguiu a linha do Cajuru, da fanfarronice do Textor. E quando o próprio Cajuru sai de uma CPI, em que eu já acabei de citar aqui, tivemos várias faltas de decoro, várias irresponsabilidades, tá? Quando o Cajuru sai de uma CPI, sendo que há 2 semanas atrás ele tinha a opinião da fanfarronice, quando ele sai de uma CPI falando que há indícios sim que precisam ser investigados e serão, cara, tia Leila se vê sozinha. Cadê o cara que falava a mesma coisa que eu? Cadê o cara que também chamava, assim como eu chamava, cadê o cara que chamava o Textor de fanfarrão? Não sei se a tia Leila sentiu naquela hora, mas me lembrei da minha mãe. Quando você perde a razão, você começa a xingar. E aí tivemos a falta de decoro da tia Leila. Tia Leila, num programa para o Brasil inteiro ver,
Você não pode xingar uma pessoa como você xingou. Se alguém te xinga, se alguém te chama de idiota em rede nacional, a senhora também não ia gostar. Decoro. Cuidado, tenha decoro quando for num programa de TV. Eu sei que a senhora até pediu desculpa pelo termo, mas usou o termo errado do mesmo jeito. Tá? Usou o termo errado do mesmo jeito. Então, ao ver que o cara que era o seu aliado há 2 semanas atrás, após 2 semanas dizer que há indícios sim que precisam ser investigados e serão, a Leila meio que se vê sozinha. Não sei se de fato o jogo virou, mas se o jogo virou, acho que o 4-3 agora é nosso. Tivemos o nosso 4-3. É isso. Acabou a metáfora, eu não vou mais lembrar desse placar aqui no canal. Chega de lembrar desse resultado patético, esdrúxulo e revoltante. Tá? Mas acho que tivemos a nossa vitória, que era olhar de um jeito macro tudo isso que o Textor tinha na mão. Agora é ver o que vai acontecer. Agora é esperar. Mas eu acredito que depois dessa CPI, depois da tarde de ontem, acho que a gente vai ter muito mais coisas a comentar. Depois do Roda Viva, que foi patético, onde pessoas pareciam querer fazer de tudo para ser amigos de tia Leila, tá? Depois da noite de ontem, eu acho que muita gente vai passar a ouvir um pouco mais o que o Textor tem a dizer e vai meio que jogar de lado a tia Leila, que foi totalmente desnecessária ao xingar, perdeu a razão, se é que um dia teve, ou se teve, perdeu totalmente, tá? Mas vivemos um dia histórico ontem, uma tarde histórica, uma noite histórica. Vamos ver como vão ser o desenrolar dos próximos capítulos dessa novela. Fato é que a tendência, na minha opinião, a tendência é ver um Textor low profile e uma Leila cada vez mais intensa, cada vez mais perdendo a razão. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu achei, sinceramente, finalizando aqui o vídeo, trazendo a minha opinião, eu achei, sinceramente, algumas perguntas totalmente descabidas, estúpidas, na CPI, e achei de uma babação de ovo tremenda o Roda Viva ontem. Tá? Nem o Textor, nem a Leila foram tirados da zona de conforto. E o que mais me dói é ver um programa como Roda Viva, tradicionalíssimo, não tirar o seu alvo, o seu entrevistado, da zona de conforto. Pelo contrário, em todos os momentos, as perguntas eram com uma boa cama, um travesseiro bom e um cobertor quentinho. Eram as perguntas do Roda Viva ontem. Deixa o like aqui no vídeo, me desculpe, me alonguei aqui bastante, inclusive. Quase 30 minutos de vídeo, gente, é isso mesmo? Mas precisava falar sobre a tarde e noite de ontem com vocês. Deixa o like, comenta, compartilha. Quero saber a sua opinião. Clica nos links que estão na descrição. Me sigam nas redes sociais, tanto do Memória Alvinegra quanto da minha pessoal. Entrem na Liga do Cartola, entrem nas lojas, são parceiros aqui do canal. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui.